Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o diretor-presidente do Centec, Acrísio Sena, sobre as profissões do futuro e os novos cursos de qualificação profissional. O Economia já começou. Abimael, seja bem-vindo aqui ao programa. E a gente está num momento de muitas mudanças, né? E esse arcabouço fiscal, ele gera mudanças também no ambiente empresarial. Eu queria que você falasse aqui para a gente que mudanças são essas e como as empresas podem se preparar. Neila, essa pergunta sempre é muito importante, embora ela provoque, né, um assunto, uma reflexão muito profunda, porque ela envolve muitos assuntos. Mas a forma mais clara e mais fácil que eu já pensei em explicar sobre arcabouço fiscal é quando a gente pensa na nossa própria casa. O que é, basicamente, o que versa o arcabouço fiscal? Na prática, nós temos que equilibrar na gestão das nossas contas do dia a dia o que a gente recebe, nossa receita, com a nossa despesa. A gente vivia, antes do arcabouço fiscal, uma alteração na nossa Constituição de 2016 que impunha ao governo um teto de gasto, um teto de gasto. Se esse teto ele só era atualizado de acordo com a variação da inflação no exercício anterior. Então, de 2016, a base para a construção do orçamento de 2017 era o resultado da variação da inflação em 2016. Eu só poderia aumentar no orçamento aquilo e assim sucessivamente. Claro que de lá para cá, até 2023, né, sempre se dava ou se criava uma forma de burlar, né, essa regra, né, com emendas, com algumas negociações no parlamento, e o parlamento aprovava essas alterações e você conseguia governar com essas variações. De qualquer forma, o teto de gastos ele impunha um controle, uma restrição muito grande à capacidade do governo de investir e de captar recursos para aplicar nas suas metas e até mesmo nas metas que iam surgindo à medida que o exercício fiscal ia andando. Então, o arcabouço ele é uma revisão dessas regras, tirando um pouco essa trava, criando novas circunstâncias, novas hipóteses com que esses recursos podem ser usados. Ele continua sendo um limite para os gastos, mas o cálculo e a estipulação desse limite ele mudou bastante, porque ele passa a ser vinculado a percentuais da arrecadação, a percentuais dos recursos disponíveis para o governo. Como eu falei, a gestão da nossa despesa doméstica, ela passa pelo quanto da nossa receita. Então, o que o governo tenta construir com o arcabouço é exatamente modificar esse critério de utilização dos recursos, mudando um pouco o limite, né, restrito anteriormente à inflação do exercício anterior, a esses novos mecanismos de aplicação dos recursos no exercício subsequente. Como é que isso vai impactar, ou o que isso pode provocar, por que isso interessa ao cidadão comum? Porque é com base na capacidade do governo de gerir os seus recursos, na capacidade do governo de honrar seu endividamento, honrar os compromissos que ele mesmo assume, que a economia como um todo do país ela se move. Por quê? Porque se o governo ele tem uma projeção para investimento, ele tem uma margem de recursos para investir, e essa margem de recursos de investimento ela não decorre exclusivamente da captação e do endividamento do governo, ela decorre da boa gestão dos seus próprios recursos, a segurança com que o mercado enxerga a conduta do governo é muito maior. É muito maior. Mas aí há um impasse muito grande que
O governo sempre quer arrecadar mais, as empresas querem pagar menos, as pessoas querem pagar menos impostos e todo mundo quer mais ação do governo como resultado, né, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de educação, que são as 3 grandes prioridades, além de investimentos em estrutura física, né, das cidades e tal. Essa equação é difícil de fechar, né? Dentro do ambiente empresarial, qual o impacto disso, né, desse arcabouço? Pelo menos tem quando o governo diz que vai estabelecer um novo plano de metas fiscais, ele diz que vai gastar menos, né? Isso diz para a empresa que ela talvez tenha que pagar menos, ou pelo menos se imagina, se sonha com isso. Na prática, é um pouco diferente disso. Por quê? Porque o que o governo tem dito é o seguinte, ele precisa arrecadar mais, ele precisa usar mais os recursos, só que a forma dele arrecadar é taxando e aumentando a tributação. Na prática, como é que você faz em casa? Se você tem uma receita limitada e você precisa superar o seu mês com aquela receita, você procura controlar seus gastos, até mesmo reduzi-los, né? Mudando esses gastos para estritamente o necessário e compatibilizando a sua receita com a sua despesa. O governo, ele tem uma receita limitada, ele tem uma receita conhecida e limitada. E, de fato, ele não tem condições de arcar com todas as obrigações, com todos os compromissos e mesmo com todas as imposições constitucionais para a função estatal. Então, o que ele deveria fazer realmente era rever também as suas despesas. O que nós vemos, infelizmente, não é uma redução de despesas, é uma preocupação exacerbada com a arrecadação. E o que acontece é que se eu procuro, né, incrementar a minha arrecadação com maiores impostos, com maior carga tributária, no ambiente empresarial eu provoco um desequilíbrio muito grande. Um desequilíbrio muito grande, por quê? Porque quanto mais custar a minha produção, menor competitividade eu terei, principalmente no ambiente globalizado. A concorrência que o brasileiro, o empresariado brasileiro se preocupa hoje, aliás, o empresário do mundo inteiro, não é mais a concorrência local. Eu preciso produzir, mas eu tenho que ter capacidade de competir no mercado em que todo o mundo praticamente compete também. Se o meu custo de produção ele é muito elevado, a minha competitividade ela despenca. E é essa que é a grande preocupação do empresariado. Porque eu tenho um aumento muito grande da minha tributação, isso impacta no meu custo de produção diretamente, consequentemente impacta na folha de salários, impacta na minha operação, custa mais a minha matéria-prima, custa mais a minha hora de trabalho, e isso provoca, consequentemente, ou uma estagnação ou uma redução drástica do mercado. Isso quer dizer o quê? Que as empresas sofrem com isso. Isso a gente verifica normalmente no nosso dia a dia, infelizmente, praticamente todas as semanas, para não dizer todos os dias, nós ouvimos notícias de empresas falindo ou pedindo a recuperação judicial, exatamente porque elas não têm condição, sem qualquer interferência de um processo recuperacional, por exemplo, de superar a crise que eles vêm passando, porque eles passam por uma crise de liquidez basicamente muito grande. Eu tenho muita despesa para produzir, e esse meu produto, ou ele não consegue sequer ser elaborado, porque eu não tenho mais recursos para a minha matéria-prima, ou já estou bastante endividado com a taxa de juros elevada, e eu precisei desse endividamento para superar, por exemplo, a pandemia e as próprias crises que são globais de mercado. Então, eu precisei me capitalizar, eu tomei juros emprestados, e esses juros ele vem bater na minha porta, reduzindo também
também a minha lucratividade. Às vezes até empatando a minha venda com o meu custo. E isso gera um desencaixe, uma falta de dinheiro, uma falta de recursos para o empresariado para continuar tocando o seu negócio ou até mesmo para implementar, aumentar o seu desenvolvimento. Isso tradicionalmente é chamado de custo Brasil, né? Essa é uma velha expressão, não é nova, há décadas se fala sobre isso, né? E o ambiente agora, pós-pandemia, é de uma tentativa de recuperação, pelo menos no discurso, né? Mas com muita dificuldade. Você vê a questão dos juros, que é muito difícil também, redução. O Banco Central já falou que é uma redução gradativa, lenta, e que isso não vai ocorrer de uma hora para outra, porque há um risco inflacionário também. Você vê a questão tributária, uma discussão sobre a reforma tributária também dentro de um processo lento, cauteloso, que não vai mudar de uma hora para outra. Quer dizer, o ambiente empresarial não vai mudar de uma hora para outra. Isso vai exigir um esforço muito maior das empresas para conseguir se manter nesse mercado. Eu me lembro muito, às vezes eu até sou coloquial ao extremo, para tentar ser claro e tentar que qualquer pessoa consiga compreender. Mas esse cenário que você acabou de escrever me lembra muito aquela figura do cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele fica naquele ciclo vicioso e ele não consegue sair. O governo precisa aumentar a arrecadação, então, para arrecadar mais, eu aumento mais o imposto e eu vou conseguir superar a minha despesa. Ao passo que cada vez que ele aumenta o imposto, ele prejudica no cenário empresarial, né, aumentando o risco Brasil, aumentando o custo de produção e dificultando a situação das empresas, que impõe que elas captem mais recursos ou que elas demitam. E a nossa estrutura jurídica brasileira, ela tem um ônus, inclusive, para a empresa se desonerar. Porque para eu reduzir minha folha, eu preciso ter recurso para arcar com as indenizações trabalhistas, por exemplo. Eu não estou aqui diretamente atacando a Justiça do Trabalho. Pelo contrário, eu acho que precisa haver, sempre precisará haver medida de proteção ao trabalhador, até para propiciar a isonomia. De certa forma, o trabalhador, ele precisa do emprego, porque o emprego é o salário que provê o seu próprio sustento. Então, ele, por necessitar, por ser uma condição de própria sobrevivência, ele tende a se submeter a toda e qualquer condição. Nesse momento, a lei trabalhista ela serve exatamente para travar que ele pratique essa submissão, né? Ele se submeta a questões até danosas a ele mesmo e para colocá-lo num pé de igualdade com o empregador. Nesse aspecto, a justiça é necessária. O que acontece? Na hora em que eu tenho regras tão pesadas quanto a manutenção do emprego, eu tenho regras para o empresário de fazer com que ele arque com essa indenização para o trabalhador e outras regras mais, inclusive tributárias, fiscais, né, e previdenciárias em relação aos trabalhadores, isso onera muito a minha folha. Isso faz com que o empresário ele tenha um custo muito alto e descompensado com a variação do mercado, com a variação da lucratividade dele. Porque no momento de crise, e a gente viu isso exatamente na pandemia, no momento de crise, o empresário ele tem despesas fixas, mas a receita dele cai, a receita dele às vezes até zera. E ele continua tendo aquelas despesas, principalmente as tributárias e as trabalhistas. Foi, por exemplo, uma medida no governo passado que ao início da pandemia, ele alterou, né, imediatamente a legislação trabalhista, possibilitando a suspensão dos contratos de trabalho, arcando com parte dos salários para minimizar, mitigar esse prejuízo aos empregadores. Realmente, de novo, é necessário proteção trabalhista, mas
E foi amenizado muito o custo, esse ônus, essa disparidade entre os ônus do empreendedor e os direitos do trabalhador na reforma trabalhista, que hoje já está se falando novamente em alterar. Então, toda vida que eu tenho um cenário estável, uma política segura, uma tranquilidade em relação aos direitos e às obrigações, ou seja, eu tenho respeito aos contratos, respeito aos pactos, ao que foi acertado, eu tenho um ambiente tranquilo para negócios. Toda instabilidade, principalmente nós aqui no Brasil, que passamos por uma instabilidade jurídica, além da estabilidade conjuntural, econômico-financeira, nós temos um ambiente de alto risco para o empreendedor, para o investidor. E é isso que preocupa um pouco. É a insegurança jurídica, né, que se fala tradicionalmente também no Brasil e que a gente não consegue superar. A gente escuta esse discurso, Abimael, há algumas décadas, né? Insegurança jurídica, custo Brasil, falência de empresas, a gente tem visto falência de grandes empresas, empresas que a gente jamais imaginou que tivessem essa fragilidade financeira. Temos casos assim, emblemáticos como os da Americanas, por exemplo, mas aí a gente vê uma questão também de muita responsabilidade do gestor diante desse ambiente. Então, o gestor também tem que ter uma preparação diferente para enfrentar, e quando a gente está falando de gestores extremamente qualificados. A gente está falando, como no caso desse exemplo das Americanas, né, são gestores que são considerados referências para todos nós. Nós não temos, isso é uma colocação bastante interessante, pelo seguinte, o empresário, ele é responsável, ou ele geriu de forma equivocada e que gerou nisso, ou ele procurou se beneficiar em detrimento da empresa. Toda e qualquer circunstância fora da boa-fé, ela é reprimida pelo nosso direito. O direito não protege a má-fé, a má gestão, né? O desvio de finalidade, o desvio patrimonial. O direito, pelo contrário, ele vai sempre proteger, ele vai sempre resguardar aquela conduta de boa-fé, que, em resumo, eu não ajo com os outros como eu não gostaria que agissem comigo. Essas questões dessas empresas, nós temos várias vertentes, várias verdades. O lado do empreendedor, porque dependendo do setor, é fácil da gente identificar isso. Por exemplo, setor de turismo, setor de serviços, foi muito, muito bombardeado, sofreu bastante com a pandemia, né? Os serviços não essenciais, inclusive, foram paralisados. Eu não tinha como movimentar, não tinha como continuar produzindo. Somente serviços essenciais que basicamente foram mantidos e ainda assim com restrições. Houve realmente uma paralisação e uma exacerbação da crise, porque crise, principalmente no Brasil, é uma coisa comum. O brasileiro, inclusive, é bastante já graduado na superação de crises. O empresariado já é acostumado com as oscilações de mercado. Isso não é novidade. O que acontece é que realmente, às vezes, decisões demoram a ser tomadas ou são tomadas em prumo alterado e mais. Você, às vezes, toma uma decisão com uma realidade, um cenário econômico, financeiro ilegal, e quando ela começa a ser implementada, isso muda. Então, essa instabilidade, essa insegurança é gravíssima para o ambiente de negócios. O Brasil, infelizmente, ele passa por um momento crítico nessa estabilidade. Porque é uma democracia nova e nós estamos ainda ajustando os instrumentos, os dispositivos legais para isso. A questão não é só essa. É também porque realmente muitas decisões, muitas bases legais, muitas estruturas jurídicas, elas passam por transformações. E várias transformações em pouquíssimo tempo. Nós, em 2019, 2020 e 2021, tivemos alterações
altamente importantes e pertinentes na legislação negocial. Tivemos a Lei de Liberdade Econômica, tivemos o marco legal das startups, então muita coisa... Alguns avanços importantes, muitas coisas né? avançaram e mudaram para muito melhor. Mas, em contrapartida, a própria reforma trabalhista, que saiu, mas ainda não saiu plenamente suficiente, até porque atender 100%, né, o ser humano é impossível. Mas, assim, mesmo aos trancos e barrancos e com os defeitos que já se verificam na própria reforma trabalhista, ela mal se consolida e já estamos falando em alteração da legislação trabalhista novamente. Nós tivemos um avanço significativo em 2005, com a alteração de toda a estrutura jurídica no tratamento das empresas em dificuldade. Nós íamos sob a égide de um decreto de 1946, que era um decreto-lei, que tratava das falências e concordatas. E o raciocínio naquela época não era a continuação do negócio, a preservação de empregos e da própria arrecadação do Estado. Na época, o empresário que não tinha sucesso, que ele não tinha, que ele tinha falido, a função da lei era simplesmente arrecadar o patrimônio para mitigar o dano à coletividade. Então, eu acabava com o patrimônio, arrecadava, via quanto é que aquilo importava e tentava pagar a maior parte dos credores, respeitadas a hierarquia desses créditos, porque eu sempre tive a hierarquia em relação aos créditos trabalhistas, porque tendo natureza alimentar, eles têm que ter prioridade. Em seguida, naquela época, eram os créditos tributários e, posteriormente, os demais credores. Então, isso levava a um desequilíbrio absurdo, porque a empresa falida mal pagava os seus trabalhadores. Se por acaso ela tivesse recursos suficientes para honrar os seus créditos trabalhistas, o saldo ia ser diluído e dissolvido e aniquilado somente nos tributos. Então o credor, o bancário e os demais credores nunca receberiam seus créditos. E estava resolvido, né? Esse era o cenário. Arcava com prejuízo, né? Ou então o governo absorvia, como no caso dos bancos, né? Que o governo entrou e garantiu a sobrevivência dos bancos. Aí em 2005 nós mudamos essa lógica e passamos desse regime liquidatório solutório, passamos para a nossa lei de falências atual, de recuperação e falências, em que ela preserva, é básico para ela, o artigo 47 da lei, ela fala sobre o princípio da preservação dos negócios, preservação da empresa. Ela diz, olha, a empresa ela é fundamental para a geração de empregos, circulação da economia e pagamento de tributos. Então, a lei ela tem por objetivo, por escopo, a solução da crise e a preservação desses institutos, empregos, economia e tributos. E essa é a mentalidade que a gente tem em vigor. O que acontece? Houve uma alteração em 2020, que é a Lei 14.122, que ela mudou um pouco a posição e o entendimento jurisprudencial sobre a postura do fisco. Né? Porque antes o fisco não participava da recuperação judicial e também tinha um limite para a atuação dele dentro do patrimônio recuperacional, porque o objeto da recuperação judicial era exatamente devolver, se não a empresa, né, parte dela sadia ao mercado. Eu ainda estou com a imagem do cachorro correndo atrás do rabo, Abimael, e eu lembrando de uma figura mística que é do Ouroboros, que é a serpente que engole o próprio rabo, que é uma figura mística da eternidade, né? As coisas estão ali fechadas num círculo e ele não se rompe, né? O cachorro correndo atrás do rabo ainda tem um movimento, o Ouroboros não, ele engole, a serpente engole o próprio rabo e se fecha naquele ambiente e se perpetua ali, né? E é tudo que a gente não quer diante de um ambiente como esse. A gente não quer, embora você fale de lei de 1946, e a gente está lá, o Ouroboros, né? Está fechado e é muito difícil romper isso. E a gente tem consequências muito reais na nossa economia, na nossa vida diária, porque está todo mundo interligado. Falir uma empresa, isso tem repercussão na vida das pessoas que estavam nessa empresa, tem repercussão em todo o ambiente
do mercado, né? Não tem escapatória, são pequenos avanços de todo dia e às vezes nem isso. Não, escapatória nós temos, não só temos, como nós, Brasil, passamos pela pandemia, particularmente se olharmos os indicadores mundiais, passamos muito bem pela pandemia. A grande questão nossa, repito, é a nossa estabilidade. Nós nos acostumamos a não superar o problema com base na legislação vigente. Para superar o problema, o que é que a gente faz? A gente muda a lei. É como se nós estivéssemos jogando e no curso do jogo a gente mude a regra do jogo porque não está sendo favorável o jogo. Essa circunstância é que é prejudicial. Essa circunstância é que afasta o investidor. Essa instabilidade na nossa norma, na nossa legislação, na nossa conduta econômica é que é prejudicial. Isso é que eu entendo que precisa mudar. Eu não quero aqui passar a minha opinião como a solução para todos os problemas. Na prática, o que eu entendo particularmente é que o incremento da arrecadação por si não soluciona problema nenhum. A meu ver, particularmente, propicia um incremento gigantesco no problema. Porque se eu aumento o custo da empresa a ponto de inviabilizar o negócio, o empresário, por mais que ele seja persistente e resiliente, chega um momento que, por vontade própria ou alheia, ele quebra. Então, não adianta simplesmente eu aumentar a arrecadação aumentar o tributo, achando que eu vou aumentar a minha arrecadação, porque, na prática, ela provoca exatamente o oposto. Mas a proposta dessa reforma não é aumentar tributo, embora, até porque quando você aumenta tributo, você diminui a arrecadação, porque muita gente não aguenta. Pelo que eu estou entendendo até agora, é uma simplificação dos mecanismos arrecadatórios. Pronto. De novo, minha opinião é minha opinião. Mas, no meu humilde entender, primeiro, a reforma como está proposta deveria sim ser uma simplificação. O que vem aí está tornando mais complexa e fugindo do cerne da questão. O nosso sistema tributário ele é altamente complexo. Nós temos um volume agigantado de obrigações acessórias. Eu, governo, transfiro sobremaneira trabalho, né, ônus para as empresas. Eu tenho que ter uma mega estrutura, de acordo com o meu tamanho, às vezes até a própria micro e pequena empresa, mesmo optante pelo sistema simplificado de tributação, vulgo simples, ela ainda assim, ela demanda um trabalho muito grande da equipe de contabilidade. As empresas grandes, elas precisam ter uma equipe, mas uma grande estrutura de contabilidade para atender a todas as obrigações que o governo, né, tanto o fisco propriamente dito, como a Previdência, impõe às empresas. Mas esse esforço agora não é para simplificar isso? Esse é, teoricamente, o título, né? O objeto. Mas, na prática, o que se verifica no projeto é uma complexidade maior. Tanto que os municípios e os estados estão se opondo vigorosamente contra isso. Porque eles tiram dos estados e dos municípios a autonomia, os estados e municípios vão depender mais ainda da União para os seus recursos, e no sistema atual a gente tem uma independência porque existem tributos que são municipais, que são da arrecadação diretamente dos estados, e temos a parte de partição desses recursos, que competiria à União. Mas na prática, com o IVA, que era para ser nosso imposto único, aliás, a reivindicação dos juristas há muito tempo, que era realmente simplificar a arrecadação, simplificar todo o sistema e otimizar, né, tanto os recursos para a União como as empresas no que concerne a conhecer sua carga tributária, ela está sendo, a meu ver, deturpada nesse projeto, porque eu não estou simplificando, eu estou criando dois sistemas, né? E que era para ser só um, e ao mesmo tempo eu não ataco as complexidades do nosso sistema, como por exemplo, nossa sistemática do ICMS, o Imposto dos Estados.
porque o imposto dos estados ele tem uma complexidade, substituição tributária, uma série de outros mecanismos que dificulta até mesmo você ter consciência, o empresário, saber se realmente ele está recolhendo corretamente ou não. O que me chama muito a atenção é porque hoje, com a tecnologia e com a sistemática que foi desenvolvida, principalmente no âmbito tanto da União como dos estados, a União e o Estado ele tem consciência em tempo real do que está sendo movimentado. Então, se uma loja fez uma venda de R$10, a Secretaria da Fazenda, por exemplo, ela tem conhecimento dessa venda, sabe o que aconteceu. Por que não evitar do nosso sistema atual, depois que é feita a venda, o empresário fecha o caixa e aí vai declarar quanto é que deve. Se eu tenho, já sabe, se eu tenho controle no momento em que ocorre o fato gerador, por que não já tributar na hora, reter na fonte e só ir para o cofre do empresário o que efetivamente é o recurso que cabe a ele? Né? A gente tem muitos mecanismos intermediários que mais complicam do que ajudam e que, na prática, impõem toda essa mega estrutura, tanto para as empresas como para o governo, na fiscalização. Muitos desafios ainda, né, para simplificar e melhorar esse ambiente empresarial. Abimael, eu queria agradecer a sua participação. Uma discussão que é que nem o Ouroboros, né, não tem fim, porque as coisas se perpetuam, infelizmente, e a gente torce para que haja alguma mudança. Muito obrigada pela sua participação. E o Economia fica por aqui. Na próxima semana nós temos um novo encontro. Até mais.